Adalberto, seja bem-vindo. A palavra toda do senhor agora. Gostaria de agradecer a Brem pelo convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês, né, discutir esses temas que são tão complementares, né, eletromobilidade, a geração de energia, em especial quando a gente consegue gerar energia de forma renovável, sustentável, né, reaproveitando. A realidade dos veículos elétricos, acho que todos vêm acompanhando, os números são mais do que incríveis, né? A gente saiu ali de 4% há 2 anos, foi para quase 9%, esse ano vai superar 15%, quem sabe até 17% a venda de veículos elétricos no mundo, né? Quem está acompanhando esses primeiros dados, por exemplo, da China, a China saiu de 13% e já foi para 30% de venda de veículos elétricos no primeiro semestre, né? São números incríveis, aquelas projeções que era 2030, 30%, chegamos em 30% em 2022, né? Uma coisa incrível. Então, o mundo chegou a 16 milhões de carros elétricos no ano passado, a China dominando esse setor. Esse ano a gente deve ter no mínimo 10 milhões de carros elétricos a mais, aí pelo menos uns 15% da frota mundial. E a gente vê que hoje a média europeia está ali em 17%, mas você tem muitos países que já estão aí na faixa de 70%, 40%, 30 e poucos por cento. Claro, os países escandinavos têm sempre uma facilidade um pouco melhor para implementar as políticas, mas a gente está falando de, na média, ali, quase 26% na Alemanha, Holanda 30%, Portugal 20%, Reino Unido 19%. Na China também de 13%, né, foi para 30%, Coreia 8%, Estados Unidos, que estava um pouco mais atrasado, também chegou de 2% a 4,5% na venda de elétricos. Então, esse ano, o próximo ano, são realmente os grandes anos da virada da eletromobilidade no mundo. A gente vê que há 5 anos atrás, a quantidade de modelos que os países tinham era entre 20, 30, 40 modelos, né? Aqui a gente vê no gráfico na parte da esquerda a quantidade de modelos que os principais países do mundo tinham. Eram 20, 30 modelos. Só Estados Unidos e China ali acima de 60. Hoje, o mundo inteiro já tem mais de 150, 170, e a China com 300 modelos de veículos elétricos híbridos plug-in o ano passado. Lembrando que quando o mundo fala de veículos elétricos, em geral, eles se referem aos veículos com recarga externa, né? Aquele veículo que tem um híbrido plug-in ou elétrico puro. O Brasil, a gente vai chegar... Hoje tem 72 modelos, vamos chegar a 100 até o fim do ano, né? O Estadão fez recentemente um levantamento com a gente lá na BVE dos nossos associados, e o Brasil ali, claro, ainda um pouco mais atrás, junto com a Indonésia, ali, um dos grandes mercados pequenos. O que a gente vê também é que 2021 foi o ano também que os BEVs, os veículos elétricos 100% a bateria, tiveram um salto muito significativo, né? Na média europeia foi 55%, na média dos Estados Unidos 65%, e na média da China superando 80%, 85%. Então, é realmente uma revolução muito rápida, a velocidade com que esses números ocorrem, né? A gente vê aqui pelos gráficos aqui, por exemplo, a China, a Coreia do Sul, né? Noruega, Holanda, Canadá, Estados Unidos, todos acima de 60%, 65% de todos os veículos elétricos vendidos são 100% a bateria, né? O que quebra também um pouco daquele mito que a gente sempre ouvia, que não, os híbridos vão ser uma transição natural, por muitos anos a gente vai ter o híbrido plug-in e só depois o elétrico puro. Na prática, o que a gente vê aqui é que os principais mercados do mundo já com muitos elétricos. É verdade, você tem ali ainda a Bélgica, a Espanha, né, a Dinamarca, Suécia, a própria Itália, né, um pouco menos na faixa de 50%, 40% de elétricos puros. Mas, certamente, é uma tendência, seja no volume, seja na quantidade de veículos a nível mundial. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui o caso... né, do crescimento, a Europa junto teve um salto muito grande ano passado, passando a China, né, pela primeira vez, mas a China ainda em market share, esse ano mesmo deve passar a Europa e, obviamente, na quantidade total. Então, você tem lá países como a Noruega, né, a Islândia, a Suécia, todos acima de 50%, e alguns ali da Suécia até a Alemanha de 50% a 30%. Então, certamente, nenhuma projeção chegou perto de dizer que esses números iam correr. Projeções do ano passado erraram drasticamente a venda no final do ano, né? Projeções de 2 anos atrás
erraram por 3, 4 vezes a menos a quantidade de veículos elétricos. Assim como a gente vê no setor solar fotovoltaico, né, em todos os outros setores dessas grandes revoluções tecnológicas. E um tema muito interessante, que muitas dessas projeções, eu lembro, por exemplo, o relatório da Bloomberg, New Energy Finance, ela dizia o quê? Que aqui em 2020, quando a China diminuiu drasticamente os subsídios, você vê que há 10 anos atrás a China subsidiava, né, aqui $8.000, $10.000, né, isso foi caindo, e ela deixou de subsidiar os veículos com baixas autonomias. Então, ali, 80, 200, 250 foram caindo. A partir de 2020, ela dava um pequeno subsídio nos híbridos plug-in com mais de 50 e nos elétricos puros com mais de 400 quilômetros de autonomia. Então, são poucos modelos no mercado. Mas, mesmo assim, então, a gente tem hoje aqui alguns poucos modelos com mais de 400 quilômetros de autonomia que tem subsídio, e, mesmo assim, o que a gente viu é que a quantidade de subsídio que os governos pagaram, que chegou a ser 20% do mercado há 5 anos atrás, foi caindo abaixo de 10%. Então, os subsídios governamentais aqui estabilizaram na faixa de 10 a 15 bi, enquanto os gastos privados já estão chegando a 250 bi, mais do que dobrando em relação ao ano passado, que eram 125 bi. Portanto, o mundo já subsidiou, já criou as políticas de incentivo, né, como foi comentado um pouco antes no painel. A China, lá com seu programa de 10 anos atrás, lá em 2012, o programa 10 cidades, 1.000 veículos, né, que foram as primeiras grandes frotas, hoje completando 10 anos. Então, hoje, a China e muitos países do mundo acabam com o subsídio, porque, em tese, não precisa mais de subsídio para a venda de veículos elétricos nesses mercados, porque existem outros tipos de incentivos. Para comprar um carro elétrico na China, você entra numa loja, tem uma taxa de financiamento mais barato, você vai lá e compra e sai dirigindo o carro. Agora, para comprar um carro a combustão, não ocorre isso. Você não pode chegar numa loja e comprar um carro. Você tem que ganhar o direito de comprar o carro numa loteria, né? Então, hoje você tem regiões centrais das cidades e todas as políticas de incentivo que fazem com que o elétrico, mesmo sendo um pouco mais caro, ele já é muito atraente, né? Então, a gente vê isso aqui em relação aos gastos, né, do governo, o quanto eles vêm caindo, a Europa ali com uma estabilidade muito grande, e os Estados Unidos, que teve uma queda drástica, né, nos últimos 4 anos do apoio governamental, a era Trump voltou a subsidiar muito o combustível fóssil, deixou um pouco o elétrico de lado, e, obviamente, isso custou muito caro para os Estados Unidos. Acho que muitos de vocês devem ter visto as notícias ontem, né? Notícias aí que surpreenderam alguns, a mim não surpreendeu, mas que a BYD superou a Tesla como maior vendedora de carros elétricos do mundo, né? Quem diria que uma chinesa seria a número 1 do mundo, né? Então, a gente está falando de uma velocidade muito grande dessa transformação. Hoje, a quantidade de modelos disponíveis, ali mais de 10, 15 dos modelos, e SUVs chegando a quase 45 modelos, né? Então, você vê que a quantidade de modelos não para de crescer, cada vez carros maiores e cada vez mais os modelos BEV, os modelos elétricos a bateria. Assim como aqui no Brasil, a gente vê um salto interessante de vendas, e uma coisa interessante é ver como o mercado financeiro está vendo tudo isso, né? Aqui, por exemplo, você pega em 2019, as empresas de veículo elétrico tinham um valor de mercado total aqui de menos de 100 e poucos bilhões de dólares. Hoje, as empresas de veículos elétricos valem cerca de 1,3 trilhões de dólares, enquanto todas as empresas de combustão valem quase metade disso, né? Então, você tem lá a Tesla, a empresa número 1 do mundo em valorização, a Toyota número 2, que é uma líder de híbrido, e a BYD número 3, superando Volkswagen, Mercedes, BMW e todos os grandes grupos, né? E aqui no Brasil também não é diferente, o tema da micromobilidade avançou bastante, a gente teve aí um salto para quase 40 mil bicicletas, né? Previsão agora de 44 mil. Aqui o Brasil também, o ano passado, o híbridos elétricos chegou a 1,7, um pouco abaixo, por exemplo, da Colômbia, que já está com 7%. Desculpa. O México beirando 3%, mas pelo menos já é um crescimento interessante. Esse primeiro semestre, a gente teve um salto
bastante expressivo. Pela primeira vez, os BEVs superaram 1.000 unidades em um mês, e os BEVs superaram a venda dos plugins. Então, BEVs e plugins, pela primeira vez, venderam mais do que híbridos. Então, o ano passado, 35.000 unidades. Esse primeiro semestre, 20.000 unidades, um crescimento de 47% nesse primeiro semestre, que mostram números interessantes, né? Mostrando que o Brasil, de alguma maneira, começa a se inserir nessas tendências. Os BEVs, então, saindo de 4%, 2 anos atrás, do total dos eletrificados, indo para 8%, e agora já em 16%, sendo que o último mês, como eu mostrei, foi 27%. A venda de caminhões elétricos também, um salto. Aqui eu estou de janeiro a abril só, a gente ainda está consolidando os últimos números. Na verdade, foram consolidados, mas ainda não está aqui no gráfico. O ano passado foram vendidos mais caminhões do que esses 4 primeiros meses, do que o ano passado inteiro. Quando a gente vê também furgão elétrico, aqui já vendeu, nesses 4 primeiros meses, mais do que o ano passado. Porém, furgões elétricos, só nesse último mês, obrigado, só nesse último mês, a gente teve 400 emplacados no Brasil. Então, aquele número 170 ali, hoje, já superou. Então, no primeiro semestre, a venda de furgões elétricos e comerciais leves elétricos supera a venda de todo o ano passado e supera a venda dos próprios caminhões. O que mostra, de alguma maneira, que, né, não só o tema de veículos leves, a logística verde, a agenda ESG, acho que foi como comentado um pouco ali, a gente já vê no Brasil os primeiros grandes projetos integrando geração, né, de energia, desde fotovoltaica, da eólica, projetos do Mercado Livre, das térmicas com biogás, né, a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, o Brasil hoje aí 350 ônibus elétricos, né? A América Latina já superando 3.500 ônibus elétricos, a Colômbia e o Chile liderando esse mercado. Infelizmente, o Brasil perde o protagonismo. Historicamente, eram ônibus e caminhões brasileiros que eram exportados para esses países. Transantiago, Transmilênio, né? Medellín, Cali, todas as grandes cidades colombianas. Historicamente, a venda de ônibus eram ônibus brasileiros. Hoje, o ano passado, foi importado praticamente 1.500 ônibus, esse ano mais 1.500 ônibus elétricos, e quase todos vão vir da China, infelizmente, e não do mercado brasileiro, né? Piorando um pouco mais a desindustrialização, dificultando o adensamento da nossa cadeia produtiva, porque a gente não cria mercado para os nossos produtos aqui. Assim, a gente não consegue ter escala para competir com os chineses que vêm ocupando muito esse espaço. Então, você vê hoje na quantidade de ônibus elétricos na América Latina, claro, a BYD aqui liderando, mas você tem várias outras marcas, a grande maioria delas chinesas, com exceção da Eletra, a nossa guerreira aqui, brasileira aqui de São Bernardo do Campo, né, que fabrica os trolleys, os elétricos, os retrofits dos veículos, crescendo. Então, a gente tem aí cases já importantes, né, dos temas dos ônibus, dos caminhões. O Rio de Janeiro foi citado, já 10% da frota da Comurbi com caminhão elétrico. Mas aqui um projeto que me interessa muito, muito legal, lá do Ponta Grossa Ambiental, né, uma usina termoelétrica com biogás, né, então a gente já tem alguns primeiros projetos. Toda vez que a gente fala de aumentar o consumo de energia, obviamente, se abre oportunidades para gerar energia. E quanto mais limpa, renovável, ou utilizando os resíduos sólidos, né, para fazer essa geração, isso é um projeto muito legal, né, que tem muita possibilidade. A gente vê que no mundo as projeções, como essa da Anfávia, eram ambiciosas, mas todas elas erraram, né? Você vê, a pesquisa da Anfávia, com o Boston Consulting Group, do ano passado, previa que a China, em 2025, ia ter 18% de elétrico. 2025. Hoje, já tem 30%. Né? Uma pesquisa de 1 ano e meio atrás. A Europa previa-se que em 2025 ia chegar a 18%. A Europa hoje já está acima de 20%, 22%. Né? Então, assim, são números incríveis, né? A gente está vendo essas projeções. O Brasil tem hoje resoluções muito interessantes no sentido de infraestrutura de recarga.
Existem ainda alguns questionamentos, a própria BVE está fazendo consultas agora, a CANEL, em relação à venda de recarga elétrica, se ela se caracteriza somente, ou exclusivamente como um produto, assim como a gente vende combustível, ou se ela é um serviço. Né? Porque a recarga elétrica, às vezes, além da energia, você tem o aplicativo, a infraestrutura, né? São várias implicações tributárias se você vender a recarga como um produto ou um serviço. Então, são questões que precisam ser regulamentadas. O V2V, hoje, o Código Elétrico Brasileiro proíbe um carro elétrico de jogar energia na rede. Né? Eu lembro quando eu tive com o deputado Lafayette de Andrada, de Minas Gerais, mostrando esse artigo. Ó, deputado, pô, esse artigo a gente precisa tentar ver por que está aí. Mas por que fizeram isso? Falei, não tenho a mínima ideia, só sei que colocaram lá. Carro elétrico pode pegar energia da rede. Está proibido a inserção de energia de veículo elétrico para a rede. Sei, talvez há 15 anos atrás, quando fizeram o Código Elétrico, não tinha essa possibilidade. Hoje a possibilidade existe. A gente acabou de homologar os inversores híbridos, né? Então temos que evoluir essas legislações existentes. A gente já chegou a 1.500 postos de recarga públicos espalhados pelo Brasil. A meta para o fim do ano é dobrar. 3.000 pontos de recarga de elétricos públicos e semipúblicos. Todo dia a gente vê grandes inaugurações. A BVE teve, nesses últimos meses, investimentos importantíssimos de líderes do setor, né? Então, de uma Raízen investindo na Tupinambá, né? Da Estapar, da Vibra, quer dizer, grandes investimentos, empresas de combustíveis fósseis, de energia, de biocombustíveis, investindo nas nossas associadas, pequenas startups médias de infraestrutura de recarga, que hoje estão ampliando de uma maneira muito grande. O próprio crescimento da associação mostra isso. Né? De 2 anos para cá, a Associação Brasileira do Veículo Elétrico saiu de 40 para 100 associados. Né? Isso mostra como o setor está crescendo. E não é só montadora de veículo, falando de empresas de energia, de infraestrutura de recarga, de tecnologia, de inovação. E, obviamente, quando a gente fala do veículo elétrico, a gente tem que pensar de onde vem a energia. Cada vez mais a gente acredita nessa solução integrada do sol à roda. Né? Veja o caso de São José dos Campos, que tem hoje 100% da guarda municipal elétrica, com frotas de elétricos, fez o corredor de ônibus principal da cidade com ônibus superarticulados elétricos, e foi lá e licitou uma usina de energia solar distribuída para abastecer todos os prédios públicos, os carros da guarda e os ônibus da cidade. Né? Então, um investimento que se paga em 4, 5 anos, e depois você tem um custo operacional muito mais baixo por já ter depreciado essa energia. Né? O ano passado a gente vê a fonte número 1 do Brasil já foi a geração distribuída, né? 3,6 GB, seguido da eólica. A eólica é muito complementar à eletromobilidade, já que 70%, 80% das recargas são noturnas, em especial para o ônibus, a logística, né? Esses setores que mais crescem, os frotistas. Mesmo uma pessoa física, ela vai chegar na casa dela, ela vai deixar para carregar à noite. E provavelmente vai ter uma inteligência no sistema de recarga que vai sinalizar, ó, esse horário aqui é um horário de pico, é mais caro, eu não preciso carregar agora, não é bom para o sistema elétrico que eu carregue agora. Você conecta lá e ele vai carregar à noite, quando os estímulos tarifários forem bons para isso. Então, a gente vê essa possibilidade de múltiplas fontes. O Brasil tem esse... por um lado, benefício, né, que é quase que um desafio. A gente tem muitas opções de energias renováveis, de fontes renováveis. Isso é muito bom, elas são muito complementares. A eólica à noite, a solar de dia, o biocombustível com o regime de chuvas hídricas com a solar são complementares nas estações do ano. Então, é um contexto muito favorável. A gente conhece aí as projeções no Brasil. Lá a solar já vai... em 2040, ser a fonte número 1, 75% da nova energia no Brasil virá de geração distribuída nas suas múltiplas aplicações, né? Desde pequenos geradores de solar, também biogás e outros, né? E o mundo também, já lá para 2040, 2050, terá a fonte solar com o número 1. Aí eu finalizo só falando um pouco do custo do ciclo de emissão total. É comum a gente ver, né, estudos ou argumentações de que o elétrico depende da matriz, ele pode poluir mais do que um veículo a combustão. Isso não é verdade, né? Os estudos sérios mostram isso. Esse estudo da Transport for Environment, feito para a União Europeia, mostra que, no caso da União Europeia como um todo, reduz 63%
o ciclo de vida da emissão de CO2 num veículo elétrico, na vida total. E claro que você tem ali a França, a Suécia, com matrizes mais limpas, reduzindo 80% do CO2 equivalente. O Brasil, que tem uma matriz muito limpa e renovável, mais de 80%, 83%. E as matrizes mais sujas europeias, como o caso da Polônia, reduz somente 29% no ciclo de vida do CO2, gás de efeito estufa, porém, reduz 100% do poluente local. Né? Então, melhora a qualidade de vida, melhora o ruído urbano, melhora tudo na cidade, mas mesmo assim. Isso, obviamente, sem contar essa trajetória que a gente vê aqui no gráfico da direita, da matriz europeia, que em 2030 já vai ser predominantemente renovável, e 2040 já vai ser mais de 70% de fontes renováveis. É claro que a guerra da Rússia, no curto prazo, fez com que algumas ligassem algumas térmicas, algumas coisas, mas isso, inclusive, acelera a transição, na medida que a Europa, por exemplo, hoje fez pedidos de compras de eólica e de solar gigantescos, né, nos grandes fabricantes mundiais, para poder cada vez menos ser dependente do gás russo. Né? O Brasil domina toda a cadeia de valor nesses setores das renováveis, temos reservas de todos os minérios estratégicos, o Mercosul tem a maior parte das reservas de lítio do planeta, o Brasil mesmo tem lítio mineral de altíssima qualidade, grandes investimentos em andamento hoje no estado de Minas Gerais, em outras ações. Então, esse novo triângulo aqui que eles chamam do lítio mineral, né? Do Argentina, Brasil, aqui muito em Minas, mas também alguma coisa em Goiás, alguma coisa no Ceará. Todos os outros minérios estratégicos, o grafite, manganês, o níquel, né, os minerais raros lá dos motores de ímãs permanentes. Quer dizer, o Brasil e o Mercosul podem ser um grande líder, né, dessa nova OPEP, essa OPEP das novas tecnologias, que a gente tem muitas reservas, pode aumentar muito a produção, e quem sabe isso ajuda a cair um pouco esse problema da nossa desindustrialização. Né? Quando eu nasci lá no começo dos anos 80, a indústria de transformação representava 35% do PIB. Hoje representa 9%. A gente sabe que nenhum país grande consegue se desenvolver e superar o desafio da renda média, né, que é aquele gargalo que muitos países subdesenvolvidos foram desenvolvidos e chegaram ali numa renda média de $10 mil per capita. Nenhum deles conseguiu superar isso sem ter uma indústria forte. A indústria que mais gera emprego, que mais investe em inovação, a que mais paga imposto. Então, se a gente não reverter esse quadro de desindustrialização, você vê aqui o setor automotivo há 10 anos atrás era 5% do PIB, hoje é abaixo de 3% do PIB. A minha região, ali no interior de São Paulo, em Campinas, entre Campinas, Sorocaba, Piracicaba, São Carlos, aquele miolo todo, a gente está falando de pelo menos 10 milhões de brasileiros ali, a indústria automotiva representa 25% dos empregos no setor industrial. Então, se a gente não ajudar essas fábricas a fazerem a transição para a indústria do futuro, elas correm o risco de ficar para trás. A gente viu recentemente, talvez algumas semanas atrás, um mês atrás, a União Europeia baniu a venda de veículos a combustão em 2035. Como os ciclos das plataformas dos veículos são 5 anos, vamos dizer que ali em 2030 não vai ter mais nenhuma nova plataforma de veículo a combustão. Então, entre 2025 e 2030, será a depreciação de todos os ativos dos veículos híbridos. Para 2030, todo mundo está indo para o 100% elétrico. E o que vai acontecer com as fábricas no Brasil se as matrizes europeias e também as asiáticas e americanas, que têm no mercado chinês, europeu e norte-americano os grandes mercados, e lá eles estão sendo obrigados a fazer essa transição, o que vai acontecer com as nossas fábricas aqui se a gente não tiver uma política pública consistente? O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem uma política nacional para a eletromobilidade. Um carro elétrico ainda paga mais imposto do que um carro a combustão no Brasil. Uma bicicleta elétrica paga 2,5 vezes mais IPI do que uma bicicleta comum. Isso faz sentido? Pós-pandemia, onde a micromobilidade é uma das grandes tendências para melhorar a mobilidade urbana das cidades, a bicicleta elétrica é um instrumento extremamente importante para cidades como São Paulo, que tem um relevo um pouco mais acidentado. Eu ando muito de bicicleta, não sei quem já andou com uma elétrica, né? Temos aqui
todos que já andaram, é muito bom, né, Yuri? É uma coisa incrível, né? Você dá 2, 3 pedaladas, só de andar com aquela assim, você dá 2, 3 pedaladas, opa, vai que vai. Você não precisa de carro para esses deslocamentos curtos. Mas no Brasil, uma bicicleta elétrica paga 35% de IPI. É um absurdo, né? E aí, para finalizar, essa importância do emprego, da preservação da indústria, né? Hoje o Brasil já tem muitos atores prontos. Está em discussão hoje com a ANEEL valorar as propostas de benefícios ambientais do setor elétrico, da geração distribuída, da eletromobilidade, de todas essas ações. Então, é um momento muito oportuno. Por isso, eu parabenizo a ABREM, mais uma vez, por trazer esses debates, trazer a eletromobilidade aqui para dentro do fórum, para a gente poder discutir não só essas complementariedades, essas sinergias, mas, em especial, colocarmos no papel algumas dessas agendas que precisam ser superadas, alguns desses gargalos e desafios, para que a gente possa crescer e o Brasil continuar fazendo parte dessa revolução, né? Deixo a BVE à disposição de todos, quiser nos seguir lá nas mídias sociais, na BVE, em todas as plataformas, também a minha lá, da Alberto Maluf, todos os nossos outros vice-presidentes, todo mundo está tentando se engajar nas mídias sociais aí para movimentar o debate da sociedade civil como um todo. Então, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado.